Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 159, terceira parte sobre polarização dos dados SAR. Hoje nós vamos falar de decomposição polarimétrica, mas antes eu queria dar o meu abraço ao meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui comigo. Na semana passada fizemos a segunda parte de polarização, estamos caminhando aí com esse mini curso, essa minissérie, melhor dizendo, que tem dado bons resultados, a audiência tem comentado, tem também fomentado os posts e é uma base aí para a gente lançar agora em março o PDI SAR. Né? Tudo bem, Gustavo? Uma boa noite para você. Beleza? Boa noite, tranquilo. Hoje vai ser um pouco mais light, né, do que o anterior. Mas as pessoas assim, gostaram, você viu os comentários, as pessoas gostaram. Teve até reação, tá vendo? Exato, eu acho que é por aí, meu querido. Eu acho assim, que é por aí. Bom, o assunto ele tem o seu formalismo, né, matemático, principalmente físico, assim como o anterior, né, mas a gente quis enfocar nesse episódio mais na aplicação e na interpretação dos resultados, porque é uma ferramenta de extrema importância, né? Eu acho que o ideal aqui, se o ouvinte quiser se aprofundar, né, e entender as questões matemáticas e algébricas, eu acho que seria legal ele entender o fundamento dessa técnica, que é o teorema da decomposição. Então, se ele conseguir entender, né, as bases, ele vai avançar bastante, né? Mas tendo a ciência de que existem esses métodos, de que é possível aplicar nos dados SAR, é bem interessante, e a ideia é que vocês apliquem mesmo, tá? Então, essa ferramenta ela é muito importante, principalmente quando você tem uma diversidade de alvos, né, de comportamentos, em termos de retroespalhamento, bem diversas. Por exemplo, o nosso contexto aqui, né, do Distrito Federal, a gente utiliza bastante nos posts, nos cursos, as cenas do Distrito Federal, até por conta disso. O Distrito Federal é muito diverso em termos de alvos, então, no mesmo recorte territorial, você tem água, vários tipos de cerrado, né, várias fitofisionomias, área urbana com diferentes conformações. Então, e separadas, né? Ou seja, polinucleadas. Exatamente. Você tem uma diversidade, e isso, para o SAR, né, a gente conseguir separar esse comportamento, né, porque é claro que isso vai influenciar 100% na maneira com que o sinal vai retornar ao satélite, ao sensor, à antena, né? A gente conseguir separar isso é perfeito para vamos dizer assim, o último estágio, né, o que seria o último estágio da nossa análise, que é a classificação. Perfeito. Então, com base nesses dados, né, nesses parâmetros que a gente consegue capturar de qual é o mecanismo de espalhamento dominante naquele pixel, você consegue classificar as coisas com maior facilidade. Exato. E esse é o princípio, né, da decomposição, é você justamente conseguir... o princípio não, melhor dizendo, o objetivo. Sim. Você separar os diversos tipos de retroespalhamento que o pixel tem predominantemente para a gente poder entender que área é o quê. Antes da gente começar a falar sobre o nosso episódio, eu queria comentar duas questões. Primeiro, a nossa live, a nossa masterclass mensal de segunda-feira, que foi com a doutora Daniela Werneck, que é arquiteta e urbanista, né, e fez uma tese de doutorado em Local Climate Zones e teve a gentileza, né, de participar com a gente, de mostrar como fazer tanto no Saga, né, que tem um plugin específico para isso, assim como também num site, né, em que ela tem o LCZ Generator.
Então, para quem não teve oportunidade de assistir, a live está aberta no nosso canal, como todas as masterclasses, e o ideal é que você assista e depois faça também para as suas áreas. É uma possibilidade bastante importante em termos de classificação, principalmente quando a gente pensa, como o Gustavo salientou, no Distrito Federal, com esses núcleos diversos, com estruturações diferenciadas em termos de tecido urbano, em termos morfológicos, e cada um com uma resposta para o campo térmico urbano e que acabam interferindo de forma diferenciada e conseguir separar essas diferentes LCZs, ou zonas climáticas locais, é bastante interessante. Foi um evento bastante legal, né, Gustavo? Sim, é muito interessante, né? O espectro de algoritmos, de métodos, enfim, que a gente tem para classificar os dados, que é um método de classificação, né? Não deixa de ser, né? É uma classificação, inclusive se baseia em inteligência artificial e um resultado muito legal, principalmente com essa diversidade que a gente tem de conteúdos interpixel e intrapixel que a gente tem dentro das áreas urbanas do DF, né? E é legal porque, assim, no exemplo é utilizado o Landsat, né? Uhum. E geralmente, quando você classifica aqui o Distrito Federal pelos métodos mais convencionais, a coisa fica um pouco mais homogênea, né? Ele agrupa bem, né? E bem, entende-se assim, ele agrupa muito alguns pixels, e no LCZ você teve uma separação assim absurda, né? São 17 classes, né? E você conseguir imprimir isso nessa escala compatível com o pixel do Landsat é muito interessante, assim, e as coisas batem com bastante acurácia, né? Foi para cima de 75, né? Acho que foi 78%, né, de Pois é. acurácia. Eu achei muito, muito legal. Eu tinha participado da banca, tanto de qualificação como de defesa, e fiquei Então você encantado. já estava já sabendo. Não, e você também, né? Você participou, você Eu li, ajudou. eu li, mas eu peguei mais o finalzinho, né? Eu consegui ajudá-la na parte de análise estatística, isso já como se fosse uma pós-classificação, né? Tá. A gente acabou trabalhando ali um pouco com estatística para entender a distribuição das classes, né? Isso depois de classificado e tratado e tal. Então, ela me procurou para isso, inclusive, né, até falei na live que a gente fez em R, contrariando todo mundo, não fiz em Python, mas porque eu já tinha algumas coisas, né, já prontas para esse tipo de análise em R, então, como ela estava precisando ali, era assim, era um plus que ela queria, porque tinha um tempinho, estava sobrando um tempinho. Pô, será que a gente consegue fazer isso? Cara, nesse tempo eu consigo com R, porque eu já tenho muita coisa pronta. Sim. E ficou bem legal, né? Eu não lembro se eu tenho nessa máquina aqui, porque nesse meio tempo eu troquei de máquina. Mas esses scripts estão aí em algum lugar, e um dia a gente transforma isso em post aí e coloca para o pessoal. Exato. Mas foi bem bacana, e né, por conta disso você acaba lendo o trabalho e tal. E foi aí que eu tive contato, né? Como eu disse, eu não tinha conhecimento das LCZs. E eu muito li. recente, né? 2012. A teoria é Exatamente. 2012, é uma coisa muito recente. Quem é da área de climatologia, eu conheço porque eu leio muito os trabalhos do Oak, né, do Timothy Oak, que foi o orientador do Stewart, e é a tese de doutorado do Stewart que propõe essas Local Climate Zones em 2012. Então, é uma coisa muito nova, é um conhecimento muito jovem, e a gente tem a oportunidade de ir comparando e avaliando. Foi muito legal trazer essa vivência minha do clima urbano também para essa discussão de segunda-feira, né? Pois é, bom, os três, né, que conhecem bastante o Distrito Federal, e aí é legal que a gente pode destrinchar de fato, né, se a coisa deu certo, se foi para um caminho bacana, porque isso também é interessante, né? Imagina só se a gente fizesse, sei lá, do Bangladesh, um negócio que a gente nunca nem foi, não sabe como funciona direito, né? Não tinha,
fica difícil você falar com alguma propriedade. E aqui não, né? A gente decidiu jogar em casa, porque para esse tipo de estudo é extremamente importante que você conheça. Inclusive, ela mostrou as fotos, né, da visada, o Sky View Factor, né? Uhum. Então você tem que ir lá tirar as fotos com a lente específica, dos locais específicos, né? Você tem a escolha dos locais para você fazer esse tipo de cálculo é extremamente importante. Então não é um estudo assim que você pode, é claro, você na sua casa você pode aplicar em qualquer lugar, mas é bom que você, né, conheça muito bem o local ali, a sua área de estudo, geograficamente falando, para ter um resultado bacana e até, né, redigir algum estudo sobre isso e publicar. Legal. E a nossa audiência também estava conhecendo, boa parte da nossa audiência ali estava se apropriando, entendendo o que é Skyview Factor. De repente, num outro momento, a gente faz até um episódio aqui de podcast com a Dani para mostrar como é que foi a questão. Eu queria ainda salientar duas coisinhas antes de começarmos. Me perdoe quem está ouvindo, é porque tem muita coisa aqui que a gente precisava conversar. Tem que passar. Primeiro, o post do Gustavo essa semana, mais especificamente hoje, na quarta-feira, né? Aliás, ontem, na terça-feira, o Gustavo fez um post sobre a linguagem Go, que é a linguagem da Google. E está ali mostrando os primeiros passos, ou seja, nós já temos aí temos muita postagem em Python, em R, em Julia, menos do que essas outras duas, e agora, Gustavo, começando aí na linguagem Go, Golang, né? É legal a gente conhecer, assim, às vezes a pessoa pode ficar perdida, né? Isso eu pensei muito antes de fazer esse post, do tipo, cara, será que eu não estou colocando coisa demais? Porque tem muita gente que é iniciante, aí fica, então eu tenho que estudar essa, tenho que estudar essa, tenho que estudar aquela. Não, escolhe uma e estuda. Eu estou indicando as que são mais palatáveis, vamos dizer assim, né, para a pessoa seguir caminho, e aquelas que também têm uma intimidade com o GEL, né, que são mais fáceis de ser implementadas. Google, assim, né? Google é Google Maps, é Google Earth, é Google Earth Engine. Então, exatamente. É uma linguagem super apropriada, né? E eles têm, né, essa linguagem, ela é muito bacana porque ela está presente em vários projetos que são de aplicação web, né? Por exemplo, Docker, Kubernetes, que é de containerização, que foi um dos assuntos que surgiram nas perguntinhas lá. Inclusive, na minha caixinha de perguntas, inclusive hoje é quarta-feira e eu esqueci de fazer. Eu vou fazer, que eu faço segunda, né? Então amanhã eu vou fazer sem problema, mas eu lembrei agora. E surgiu uma questão dessa sobre o profissional GEL do futuro, né? O que ele deveria, ou o que seria legal estudar, na minha opinião, tá? Claro, isso na minha opinião. E aí eu falei que o futuro seria voltado para aplicações web, né? Então o cara teria que manjar de redes, né? Então, redes, aquele negócio protocolo TCP, IP, não sei o que, sim, é exatamente isso. Portas e tal, o cara tem que saber. E também essa parte de containerização, né? Docker, Kubernetes, que é bastante utilizada, principalmente dentro da lógica de clouds, né? Da computação em nuvem, AWS, que são serviços de cloud computing, né? Da Amazon, da Google. Então é importante você saber. E Go tá por trás de muita coisa disso aí, inclusive roda pra caramba em vários servidores da Google. E ela possui essa interface também com o GEL para a gente conseguir desenvolver algumas aplicações. A comunidade também é muito grande, como você falou, por ser da Google, né? Então o pessoal já faz muito essa questão de como se fosse uma tradução, né? Como se você criasse uma espécie de API, por exemplo, do GDAL, do Leaflet, do Mapbox, que são bibliotecas conhecidíssimas, frameworks conhecidíssimos de GEL, e o cara faz uma abstração daquilo para a gente conseguir rodar em Go, né? E meu intuito, como eu falei, é mostrar essa diversidade. Logo mais também eu vou ver a viabilidade disso, de inserir o JavaScript em si, né? Não o JavaScript dentro do Google Earth Engine, que é o que o pessoal está acostumado,
mas o JavaScript mais puro, vamos dizer assim, porque é a linguagem dentro das aplicações web, é a linguagem mais utilizada. E é uma linguagem de alto nível também, né? Então eu acho legal o pessoal ter noção de que existem todas essas, né? Eu acho que Python é bacana, porque Python estava no lugar certo, na hora certa, né? E veio junto aí com esse boom do machine learning, deep learning, é isso mesmo, é ótimo, é maravilhoso, mas é legal você conhecer outras também, né? Se você quiser se enveredar nesse mundo, ninguém que trabalha como um programador, desenvolvedor, fica refém de uma única linguagem. Né? Se você chegar, por exemplo, para uma pessoa e ela falar, eu sou desenvolvedor, eu sou programador, e ela falar assim, minha linguagem preferida é essa, não é assim, tem alguma coisa errada. Tá? A gente não tem que ter esse tipo de preferência, a gente tem que dançar conforme a música. O que está indo legal no mercado agora, né? E entender que tudo isso vem de uma única base. E aí é coisa para outro episódio, a gente falar sobre essas linguagens de mais baixo nível, e inclusive se você for ver aí, quem está por baixo disso tudo é C e C++. Né? Então é bacana, mas como falei, é para um outro episódio, mas é legal, gostei que teve bastante interação com o post, né? Quando eu soltei o story com o mascote, aquele bichinho azul é o mascote, né, da linguagem. Aí só duas pessoas acertaram. Linguagem Go e tal, não sei o que. Outros ficaram mais perdidos. Mas é legal, agora vocês já sabem que existe, então já pode buscar aí documentação, bibliotecas e botar para rodar. Maravilha, maravilha. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar foi o post que nós fizemos na sexta-feira passada sobre o ChatGPT. Em novembro do ano passado, a OpenAI, né, o OpenAI, que é uma empresa de inteligência artificial, né, e disponibilizou o acesso ao ChatGPT, que é uma estrutura bastante interessante de textos, né, em que você entra com perguntas, com questões, por exemplo, às vezes de códigos, para ver bugs em código, escrever e-mails, uma série de possibilidades. E eu fiz alguns testes, né? Entrei, estava muito disputado, consegui entrar de noite, e eu fiz uma pergunta e fiz uma postagem sobre isso, que era justamente o que eu preciso, quais são as habilidades e competências que tenho que desenvolver para me destacar no mercado de sensoriamento remoto. O sistema, rapidamente, inclusive o post eu mostro ele respondendo, né, ele construindo isso em português. A gente pode fazer a pergunta em inglês. Aliás, o ChatGPT, o OpenAI, no Discord é só em inglês, mas aqui no site, né, você consegue fazer as perguntas. E eu fiquei bastante feliz, Gustavo, porque quando você começou a sua fala comentando a respeito do episódio passado em que a gente abordou os vetores, as matrizes, hoje a gente falando sobre a questão da decomposição, a primeira habilidade e competência que ele traz é conhecimento sólido em física e matemática. E diz que é importante compreender como os sensores capturam e medem os dados. E aí ele vai falar sobre habilidades práticas de processamento e análise de dados, familiaridade com diferentes tecnologias de sensoriamento remoto, os diversos sistemas sensores, habilidades em programação, e ele cita Python e R, né? Além disso, conhecimentos de SIG, ciência da computação, habilidades em comunicação, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipe, que serve para tudo, e atualização constante de conhecimentos e ferramentas. E aí eu fui fazendo o link com o que a gente vem fazendo nas redes sociais, o que a gente vem fazendo no podcast, nas masterclasses mensais, nos nossos cursos online, ou seja, dentro de tudo que ele elencou ali, e é um sistema que vai sendo treinado constantemente, né, e te traz uma resposta bastante eficiente, eu fiquei impressionado como ele escreve um e-mail, né? E ele tem mexido tanto que tem universidades agora que vão voltar a pedir que os alunos façam as provas e os trabalhos em papel e lápis para evitar que o sistema faça. Eu acho que
a pessoa tem que ter bom senso ao usar uma ferramenta como essa, né, para saber que você precisa ter um procedimento ético para utilizar dados de inteligência artificial. Assim como o Midjourney, né? O Délio estava comentando comigo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele comentou que um cara fez um experimento, pediu para escrever uma história infantil sobre um determinado contexto em 4 parágrafos. Depois ele leva cada parágrafo para o Midjourney e pede para o cara fazer, por inteligência artificial, as ilustrações que representem aqueles parágrafos, e aí você consegue um livro infantil em 4 parágrafos, em 4 páginas, ali totalmente feito em inteligência artificial. É muito legal, é um futuro promissor, a gente vem falando sobre isso em processamento de imagens, tanto machine learning como deep learning, mas sempre a gente ter, né, noção. Ele inclusive comentou que tinha falado sobre alguma questão que era eticamente incorreta, era sobre questão de religião. Ele fez uma pergunta do tipo: me convença e tal a seguir tal religião, e a resposta foi: olha, eu posso lhe explicar o que é a religião, mas eu não posso lhe convencer, isso é uma questão pessoal, foro íntimo, então é interessante que você procure orientação nesse sentido. Eu achei sensacional, sensacional, mas isso é o que está disponível, fora o que muitas vezes a gente não tem acesso, né? O que está né, nos bastidores e tal. Isso é o que está público, e é legal que tem essa perspectiva mais ética, né? Sim, assim, ó, eu tenho uma consideração e uma confissão. Primeiro, o sistema, né, agora está quase impossível de você utilizar, porque está sempre cheio, né? Mas se você não se deslogar, quando você entra, você tem acesso. Então, faz o seu login de noite, não desloga. Fica lá. Então, sai do site, apaga, desliga a sua máquina e tal. Quando você entrar, ele vai entrar com você lá. É só você não fazer assim, logout. Já existem GPTs, né? Que ela consegue identificar, opa, isso aqui tem uma probabilidade muito grande de ter sido feita por uma inteligência artificial. Esse texto, enfim. Eu não sei com imagens, tá? Mas com texto já consegue fazer isso. Inclusive, eles querem colocar, né, uma espécie de assinatura no texto gerado pelo GPT para dizer que aquilo realmente foi feito por uma inteligência artificial. Legal. Então, se você pegar, copiar e colar, tá errado, né? Então, assim, tem como você fazer essa contra também. Agora, uma confissão, eu já uso o ChatGPT há um bom tempo, desde que foi lançado. Assim, agora popularizou mais, né? Mas eu testei bastante o beta e tal. E para que eu uso? Geralmente eu uso para otimizar código. Né? Às vezes o código tá demorando. Cara, o que será? Qual é o gargalo aqui? Aí eu peço. Existem ferramentas que fazem isso, né? São chamados profilings. Eles já fazem isso. Mas eu gosto de pedir para ele, porque ele me dá várias sugestões. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. O importante, inclusive, ele escreve um códigozinho pequeno, um exemplo, né? Já em código ali e tal. O importante é você saber fazer a pergunta certa. E para certos contextos, por exemplo, processamento digital de imagem de satélite, geoprocessamento, ele ainda é meio mambembe, sabe? Eu já mais de uma vez que eu estava, por exemplo, lendo um cubo muito grande, do tipo com 10 mil bandas, 11 mil bandas, e aí ele fica, né, rodando ali, porque ele tira da estrutura original e coloca no array. Só que aí um por um. Aí fazendo isso, cara, demora horas, dias e tal. Aí eu vou lá, pergunto pro GPT se tem alguma maneira de otimizar. Aí não, tem uma maneira assim, assim, assado, e nunca dava certo, nunca dava certo. Aí eu conheço os frameworks e as bibliotecas de programação paralela, computação paralela, multiprocessing, né? Você utilizar diferentes núcleos e tal. Aí eu perguntava, como otimizar com isso tudo em inglês, tá? Também é importante, se você tiver querendo que ele gere códigos e tal, é mais legal você fazer em inglês, que ele entende mais fácil.
E aí, como gerar com essa biblioteca, com a multiprocessing, por exemplo? Como otimizar isso utilizando a biblioteca de GPU da NVIDIA para colocar a GPU? E aí ele dava um monte de alternativas e nenhuma dava certo. Aí até que eu pensei, cara, vou tentar ler com outra biblioteca. Por exemplo, com uma biblioteca de leitura, ou aliás, um módulo de leitura da Scikit-Image, que eu sei que lá dentro eles utilizam uma técnica de computação que chama vetorização, que não tem nada a ver com a gente criar vetor no QGIS, nem nada disso, tem nada a ver com arquivo vetorial. É uma técnica de vetorização, é bastante rebuscada, uma técnica de otimização bem rebuscada em ciência da computação, e chama I/O, o módulo. Eu posso até fazer um post sobre isso, o tempo, a diferença de tempo que demora. Porque eu já queria ler tudo como array, beleza. Fui lá, lembrei que tinha esse negócio. Chamei com uma linha de código eu resolvi. Coisa que estava demorando 20 horas, 30 horas, eu demorei 10 segundos para ler. Então, legal. Assim, você tem que saber fazer as perguntas e tem que entender que ele não vai resolver tua vida, não. Tem coisas que você vai ficar testando as sugestões dele e não vai rolar. Né? Então, ainda é uma coisa que, é claro, ela vai estar sempre em construção, né? Mas eu acho que agora, com esse uso mais massivo, né? Tá todo mundo utilizando, tanto que de dia assim você não consegue utilizar direito, que quando você consegue logar, ele cai, fica lento. Então assim, eu acho que ele ainda vai treinar bastante essas questões éticas. Já tem gente conseguindo fazer o que eles chamam de bypass, né? Ético. Então às vezes o cara pergunta como fazer alguma coisa, sei lá, como roubar uma casa. E aí ele fala, não vou te falar isso, né? Como abrir uma fechadura de uma casa, não vou te falar isso porque não é ético. Aí ele vai falar, não, mas tem meu bebê ficou preso pro lado de dentro da casa e eu preciso, entendeu? Isso é um bypass. Aí ele, não, beleza, nesse caso eu vou te ensinar. E eles já estão aprendendo a lidar com esse tipo de coisa também. Com então, essa malandragem, né? Aí é esperar que, eu acho que com o passar do tempo essas coisas vão se adequando, essa questão ética também, essa assinatura, né, para você não ficar copiando e colando as coisas. Então, eu acho que está caminhando para um lugar legal. Maravilha, maravilha. Bom, nós já estamos há quase meia hora falando e ainda não começamos a falar sobre o tema. Né? Mas são assuntos legais. Exato. Eu estou quase mudando o nome do episódio para Assuntos Diversos. Polarização de dados, parte 3 e um pouco mais. E outras coisas. Assuntos diversos, né? Mas eu queria só comentar, eu fiz um episódio de podcast, isso aí é bem rápido, mas eu queria resgatar essa questão. Que tem a ver, né? Inclusive. Que tem tudo a ver com a questão da polarização, exato. Eu não me lembro qual foi o episódio, nós estamos aqui no episódio 159. Né? São muitos episódios, são vários anos já de elaboração, mas quando eu estava sozinho, de vez em quando eu fazia umas elucubrações filosóficas. E teve um episódio que eu gosto muito, é um dos episódios que eu mais gosto, em que eu falo sobre o que a vivência do Feynman, do Richard Feynman, no Brasil, tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto. E gravei isso há muito tempo, li isso há muito tempo, né? Conheci esse texto inicialmente numa palestra e tal, falei sobre isso e fui fazendo o link com a relação. E agora, uma amiga muito querida me pediu que eu mandasse esse texto para ela, por sugestão da minha mulher, né? Olha, manda para a nossa amiga esse texto, porque ela quer fazer um link nas aulas dela. Eu falei, perfeito. Aí fui fotografar o texto, né, as páginas e tal, e disse a ela, tem disponível em PDF, você pode baixar também e pegar o trechinho que te interessa. E, para minha surpresa e lembrança, né, porque tem muito tempo que eu fiz isso, nos 2 últimos episódios nós falamos sobre polarização. E na primeira parte, Gustavo lembrou do ângulo de Brewster, né? E na semana passada eu falei sobre o ângulo de Brewster também, né? Aquela questão em que você tem um ângulo específico em que a luz incide sobre um corpo, né? Sobre normalmente um corpo d'água, e aí você tem um processo de difração,
E o processo de reflexão faz com que essa luz venha totalmente polarizada, né? Linearmente polarizada. E aí me chamou a atenção que foi o seguinte: o Feynman, quando ele vem dar aula na UFRJ, ele deu aula no Brasil, né? Ele foi professor em vários lugares, em Cornell, no Caltech, enfim. E ele, prêmio Nobel de Física, ele chegou e ele escreve no livro dele, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, no capítulo O Americano, Outra Vez, ele faz a seguinte consideração: quanto à educação no Brasil, tive uma experiência muito interessante. Estava ensinando para um grupo de estudantes que seriam professores, já que no Brasil, da época, não haviam muitas oportunidades de trabalho para pessoas com formação científica de alto nível. Esses alunos já tinham feito muitos cursos, e o meu seria o seu curso mais avançado em eletricidade e magnetismo. Equações de Maxwell, daí por diante. As equações de Maxwell, lembrando, né, Maxwell compila uma série de equações, as leis de Gauss, a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday de indução e a lei de Ampère. E aí, essas 4 equações, Faraday consegue organizar a lógica do eletromagnetismo. Muito bem. A universidade se distribuía por diversos edifícios pela cidade, e tal curso foi num prédio de frente para a Baía de Guanabara. Descobri uma coisa muito estranha. Os alunos respondiam imediatamente às perguntas que eu fazia. Mas quando fazia de novo a mesma pergunta, sobre o mesmo assunto, até onde me lembro, eles não sabiam responder. Olha que loucura. Por exemplo, certa vez eu estava falando sobre luz polarizada e distribuí entre eles algumas fitas de Polaroid, né, para funcionar como filtros para polarização. Beleza. A luz só atravessava o Polaroid quando o seu vetor elétrico, num certo sentido. Então, expliquei que... Perdão, repetindo. A luz só atravessa o Polaroid quando o seu vetor elétrico vai num certo sentido. Então, expliquei que, observando se o Polaroid está claro ou escuro, é possível descobrir como a luz está sendo polarizada. Se ele está claro, a luz passa. Se ele está escuro, a luz está sendo bloqueada. Essa é a função dos filtros de polarização. E é assim que se polarizam o vetor campo elétrico, né, na questão dos dados SAR, para a gente ter, como a gente já falou desde a primeira, os dados desde do dado single pole até os dados full polarizados, né? Enfim, pegávamos primeiro 2 fitas de Polaroid que girávamos até que recebessem o máximo de luz. Assim, se podia afirmar que as 2 fitas estavam recebendo luz polarizada no mesmo sentido. O que passava por uma das fitas podia passar pela outra, né? Então você não teria o bloqueio. Então perguntei como seria possível descobrir o sentido absoluto da polarização dispondo de uma fita só de Polaroid. Eles não tinham a menor ideia. Eu sabia que isso exigia um pouco de sagacidade, então lhes dei uma pista. Olhem a luz refletida pela Baía lá fora. Ninguém disse nada. Então perguntei: vocês já ouviram falar no ângulo de Brewster? Sim, senhor. O ângulo de Brewster é o ângulo em que a luz refletida de um meio com um índice de refração fica completamente polarizada, que foi o que a gente falou nos 2 últimos episódios. Beleza. E de que forma a luz é polarizada quando refletida? A luz é polarizada perpendicularmente ao plano de reflexão. Agora, eu tive de pensar. Eles sabiam aquilo de cor e salteado. Sabiam também que a tangente do ângulo é igual ao índice, o índice de Brewster. E então perguntei. Nada. Eles acabavam de dizer que a luz refletida de um meio com um índice, como a Baía, era polarizada. Tinham dito ainda de que forma ela era polarizada. Olhem para a Baía lá fora, através do Polaroid.
Agora virem o Polaroid. Falei, está polarizado, disseram eles. E aí, ele vai continuar aqui a fala dele, são 9 páginas que ele vai trazendo essa discussão com outros exemplos, mas ele fala que ficou bastante impressionado com o fato das pessoas saberem a teoria, muitas vezes sabem deduzir as equações, chegam aos resultados, mas não percebem o fenômeno quando ele ocorre. Uhum. E isso é um ponto extremamente importante quando a gente fala de educação. E o ensino de sensoriamento remoto é repleto disso. A pessoa, muitas vezes, eu acho engraçado, Gustavo, a pessoa, muitas vezes, se depara com uma imagem como as imagens iniciais do James Webb, né? As primeiras imagens divulgadas. A primeira imagem mostra uma lente gravitacional, a distorção de espaço e tempo previsto por Einstein, e algumas pessoas destacam isso. Perfeito. E tem uma das imagens iniciais que me chamou muita atenção, que foi a percepção da presença de água na atmosfera de um exoplaneta, mais ou menos do tamanho de Saturno, né? O WASP 93, ou 96, se não me falha a memória. E você vê que ela já falhou, porque eu não sei direito o número. Mas isso é o quê? É a percepção das feições de absorção dos gases de efeito estufa na faixa do espectro óptico refletido. Ponto. A percepção da feição em 1.4 e 1.9, que todo o espectro de transmitância atmosférica, quando a gente quer falar dos gases, a gente mostra para explicar o que é uma janela atmosférica, foi o que os caras usaram para encontrar o bloqueio de luz, ou seja, a inversão, né? Ao invés de ser a transmitância, uma transmitância zero, é um bloqueio de 100% de radiação, ou seja, é uma inversão. Eles só inverteram o gráfico. Aí você mostra um para o outro e os caras... então é com isso que eles fazem? É exatamente com isso. E esse, para mim, é o grande gargalo, Gustavo. É que no nosso processo educacional, as pessoas não veem aplicabilidade, as pessoas não veem como as coisas se relacionam, se interrelacionam. Você estuda a matemática de forma estanque, como uma linguagem, mas muitas vezes você não vê como isso pode ser adaptado para a compreensão de fenômenos físicos. Por exemplo, eu falo disso na educação básica, tá? Não estou falando na educação superior, não. Estou falando na educação básica. Uhum. É o ser comum. Mas o ser comum não precisa saber física. Cara, mas ele precisa entender quando é que ele tem, por exemplo, um problema com a panela de pressão dele. Ele precisa entender como é que, de repente, ele freia o carro dele, que pode ser um problema que ele está se deparando. Mas na física a gente ensina dessa maneira. A física é que mais se aproxima dessas realidades. Mas se ele pegar, por exemplo, o processo de oxidação de uma esponja de aço, de uma palha de aço, né? Ele não faz essa correlação com o processo de oxirredução que é visto na química. É muito raro esse tipo de discussão. E eu vejo isso como um gargalo. Quando Feynman traz essa questão, ele mostra a importância que a gente tem de rever o nosso processo de ensino-aprendizagem. E é por isso que, na semana passada, quando você estava falando da equação e descrevendo a equação como um todo, depois a gente conversando, eu falei, olha, Gustavo, a minha função ao longo dos últimos 30 anos é traduzir isso para que a pessoa entenda para que serve. Sim. Eu consigo hoje, por exemplo, dar um curso de processamento digital de imagem sem entrar no formalismo matemático. Eu sei da importância desse formalismo físico e matemático, né, e das relações químicas, quando a gente está vendo as feições de absorção e tal, principalmente na faixa do espectro óptico refletido. Mas é interessante porque isso me chama a atenção. O Feynman é um cara brilhante, foi um prêmio Nobel de Física, uma das grandes mentes do século XX. Quando você lê o livro dele, você vê a curiosidade de mexer, de desmontar as coisas e montar quando criança,
para entender, ou seja, já tinha uma predisposição para isso. E é muito interessante a gente pensar nisso. A pessoa sabe a teoria, mas ela não reconhece o fenômeno na prática. Sim. Né? Sim. Aí eu lembrei dessa questão que eu acho que introduz bem a questão da polarização para a nossa discussão de hoje. Né? Sim. Então, Hoje, né, o que a gente vai ver basicamente são métodos de você separar o mecanismo de espalhamento dominante no pixel por meio da polarização, da informação de polarização, na verdade. E a gente vai ver que existem formas de você fazer essa separação da própria matriz de espalhamento, né? É claro, são mais complicadas, elas são mais difíceis, a gente só vai citar aqui, né? Mas elas são até a certo ponto imprecisas, e há outras formas que são mais comuns, e é onde você vai encontrar a maioria dos métodos, elas são com base nas matrizes de covariância e coerência. Né? Lembrando e por que isso que a gente estudou vetores e matrizes no episódio passado. Exatamente. Então, Perfeito? é uma continuação. Você vai extrair essa decomposição com base nos elementos que compõem a sua matriz de covariância ou coerência. Lembrando que os dois descritores são análogos, né? Vai mudar pouca coisa, só os autovetores, mas eles são utilizados em casos de polarização específica. Quando você tem um sistema dual, um cross, um full, né? Então, isso vai depender da sua aplicação. Agora, o que é Uma coisa interessante... interessante, antes da gente avançar, é que a aplicação desses dois grupos, né? Você tem a aplicação quando você está trabalhando com matriz de espalhamento para alvos coerentes, né? E é considerada aí a decomposição coerente, e quando você está trabalhando com matriz de covariância e de coerência com dados com alvos incoerentes, né? Isso que é a maioria dos casos, né? Boa parte dos processos são decomposições incoerentes, né? Baseadas em alto valor, alto vetor, e baseado em modelo, né? Sim. E também os modelos híbridos, né? Você pode juntar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a questão é, você tem, em geral, um alvo que ele pode ser puro, né? A ideia é um pouco parecida com a de mistura espectral, né? Você tem um alvo que ele pode ser puro do ponto de vista de mecanismo de espalhamento, e você tem um alvo que ele pode ser distribuído, ou seja, existe a distribuição de diferentes tipos de mecanismo ali. E aí a ideia é separar isso, né? Separar em alguns casos, o quanto um está contribuindo com relação ao outro, e, na maioria deles, qual é o mecanismo dominante. Né? Eu quero só saber quem está dominando. E a decomposição, a forma de decomposição mais famosa é a do professor Eric Potier, que, junto com o Claude, que é a H-alfa. Né? Perfeito. Então, você basicamente é HA-alfa. Né? São três letrinhas mesmo. É porque às vezes fica H-alfa, aí fica só uma coisa só. Exato. Mas é HA-alfa. Então, você decompõe em 3 componentes. Né? Ou seja, você entra com os seus dados ali, sua matriz de coerência, e existe, né, uma ramificação dessa decomposição para os dados dual pol, por exemplo, o Sentinel-1, que é a 2HA-alfa. Né? Mas a primeira forma, vamos dizer assim, ela é gerada com base na matriz de coerência, e ela é baseada na análise de autovetores e autovalores, que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer com PCA, com MNF, né, com outras rotações. Isso é uma rotação, é uma transformação, né, em termos de matriz. Eixos ortogonais, né? Isso, transformação de espaço vetorial. Né? É claro que aqui ela vai ser uma transformação
um pouco mais robusta, né? Você tem uma questão, são vetores unitários ortogonais, autovetores, que você vai multiplicar pela parte real dos autovalores. Então, eu vou falar só até aqui, para não complicar. Mas normalmente, só resgatando aí da análise, por exemplo, de componentes principais, os autovalores normalmente são usados para medir o comprimento em unidades de variância dos eixos, desses eixos ortogonais. Então, o primeiro eixo é o maior, depois o segundo, que é ortogonal a ele, depois o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, né? E os autovetores, né, que indicam normalmente a direção desses eixos, também são as ponderações que nós utilizamos para construir cada componente, cada eixo ortogonal. Isso serve para análise de componentes principais, como você bem salientou, mínimo noise fraction, né, como você bem falou também, o MNF, e também é a base dos processos do tipo threshold cap, Sim. que a gente fez algumas lives e temos aulas sobre isso nos cursos PDI-SL, PDI-PI, enfim, que são criações de eixos ortogonais, porém, nesse caso, os ponderadores, os valores que serão ponderados para a construção, são definidos em função do sistema sensor. É diferente das análises de componentes principais, em que os autovalores e autovetores são decorrentes da cena. Né? No caso da threshold cap, é uma transformação baseada no sistema sensor, nas características do sistema sensor. E aí, assim, como eu falei, essa transformação ela é um pouco mais complexa, né? Ela tem, na verdade, não é que é mais complexa, ela tem mais passos, né? Porque você vai ter que gerar uma matriz unitária e essa matriz ela vai ter um número de elementos ali baseado no número de alvos que você tem, né? E, por exemplo, você tem 3 alvos, vai ser uma matriz 3x3. E todos esses elementos serão compostos de relações trigonométricas, né? Então, seno, cosseno, e aí você joga fase junto. Enfim, tem muita coisa, muitos passos, né, a serem seguidos, mas a ideia é gerar esses 3 componentes. Componente H, componente A e o alfa, que é o ângulo alfa, né, que o pessoal chama. Então, você tem basicamente a entropia, que é o H, né? Isso. A anisotropia. Que seria o A. Anisotropia, nesse caso, por exemplo, entropia é a desorganização, né? Seria aleatoriedade, enfim, coisa do tipo. E a anisotropia seria algo próximo do... Não do uma direção inverso. preferencial? É por aí. Só que o que acontece? Eu queria só focar um pouquinho na anisotropia, porque ela é um componente que ela depende de uma formação de polarização que não temos no Sentinel-1. Tá? Então, a anisotropia ela fica de fora quando você coloca a decomposição no sistema Sentinel. E aí vira 2H alfa de fato. Tá? Então, tem essas pequenas diferenças. O ideal, né, assim, o método foi criado para você trabalhar com dados quadpol, né? Perfeito. E, assim, não significa que o outro está errado, mas, por exemplo, essas ajuste, 3... né? É um ajuste. Essas é uma adaptação para você conseguir ter uma estimativa legal dos mecanismos, né, dominantes ali também no Sentinel-2, ou Sentinel-2, no Sentinel-1, né? Certo. E assim, por que isso? Existe, depois do cálculo dessas componentes, essas componentes serão imagens, tá? Com as mesmas dimensões da sua imagem original. Então a gente pode separar isso, fazer composições coloridas com essas componentes, que é o que o pessoal costuma fazer, né? Eles colocam os parâmetros ali juntos, por exemplo, o ângulo alfa,
que vai variar aí de 0 a 90 graus. Então você coloca isso numa perspectiva. Você pode fazer um fatiamento unidimensional disso, ou você pode colocar uma composição colorida junto com as outras componentes e daí entender quais são os mecanismos dominantes, né? Por exemplo, quando você coloca numa formação específica a composição colorida, o que está mais verde ali vai ser espalhamento volumétrico, né? Não significa que é vegetação, tá? Isso é importante, que é até uma coisa que o próprio Potier fala, que essa confusão com as cores, né? Porque tem uma conformação específica, uma ordem específica das bandas com as componentes, que, por exemplo, o especular fica azul, aí o volumétrico fica verde, aí tu pronto. O que é azul é água, o que é verde aqui é vegetação, e o que não é nem verde nem azul é, sei lá, área urbana, né? E na maioria dos casos, quando você tem esse tipo de alvo presente na sua cena, vai ocorrer isso mesmo, né? Só que não essa regra, na verdade não é uma regra, isso não vale para todos os casos, tá? É só uma forma de você enxergar próximo ao que a gente está acostumado a ver de imagens de satélite, né? Em termos de cores, tá? Agora, o que é o interessante nisso aqui? É você gerar essas 3 imagens com as componentes e definir? Não. O legal dessa decomposição e de várias outras também é você colocar essas variáveis, essas componentes, em um escatergrama, um gráfico de dispersão, pura e simplesmente. Exato. Aí que vem... Seria o espaço H-alfa, né? Isso, aí tem o chamado plano H-alfa, por exemplo, que é isso, é o scatterplot da entropia com o ângulo alfa. Isso, e olha só, entropia em X, alfa em Y. Isso. Né? E como você não tem aí para esse caso o nosso anisotropia, você pode utilizar essa mesma lógica para analisar os dados Sentinel-1. Por isso que a gente está focando na H-alfa, né, porque ela tem muita aplicação nos dados Sentinel-1. E aí esse plano, esse escatergrama, o Potier e o Claude, né, eles fatiaram esse escatergrama em algumas regiões. Né? Se eu não estou enganado, são 9 regiões. 9 regiões. 9 regiões. E aí, para cada região dessa, se seu pixel cair nessa região, ele tem uma probabilidade altíssima de ter um mecanismo de espalhamento específico dominante nele. Né? E aí, é claro, você tem regiões de transição, né? Você tem regiões ali que são mais difíceis, né? Regiões complexas, você não vai saber dizer, isso aqui é double bounce, né? Isso aqui é volumétrico. Você tem uma zona mais cinzenta, mas isso foi uma forma de você classificar esses dados. É um fatiamento. E você está fazendo esse fatiamento no escatergrama. Né? É claro que isso é uma questão de apresentação do dado, né? Mas você pode fazer isso na imagem também. Mas é legal porque você consegue enxergar, e quando você plota esse escatergrama, a maioria deles vai ter uma forma, né, à la Tasseled Cap, que você consegue delinear muito bem os alvos. Então é bem legal da gente brincar com esse tipo de ferramenta, principalmente a gente do sensoramento remoto, que temos esse apelo muito forte pelo visual. Né? Então você tem várias formas de visualizar a sua decomposição. Essa adoção dos planos não é exclusivo do H-alfa, né? Outras decomposições elas têm também essa forma de apresentação nos planos. Mas o bacana aqui é que você pode utilizar isso dentro da lógica do Sentinel-1. Exato. A gente quando vê, eu acho fantástico esse ajuste, né, da decomposição Claude-Potier para dados Sentinel-1. A gente precisa pensar sempre nos ajustes para os sistemas do OPOL por causa principalmente da popularização desses dados. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, você tem uma outra decomposição incoerente, que é de Freeman-Durden, né, que
trabalha com matriz de covariância, a de Claude-Pottier é coerência. Mas você faz essa decomposição de Freeman-Durden em dados quadpol. Então, você não consegue aplicá-la, né, dentro de um conjunto de dados do Sentinel-1. Hoje a gente tem dados mais antigos aí do ALUS Pulsar 1, né, que estão disponíveis no ASF, né, no Alaska Satellite Facility, né, se não me falha a memória do nome. É isso, né? Isso. ASF, Alaska Satellite Facility. Isso. Que você tem ali os dados, eles agora também vão começar a disponibilizar os dados Sentinel, ALUS Pulsar 2. O 3 e o 4 estão para ser colocados em órbita, né? O ALUS 3, que vai ser a parte ótica, seguindo a lógica, né, do Avenir 2, que era a parte ótica no ALUS 1, e o ALUS 4, que vai ser SAR, seguindo a mesma lógica do ALUS 1 e do ALUS 2, né, o Pulsar. E a gente vai ter aí mais dados, tem aí o NIRSAR, que está previsto para esse ano, que também vai ter uma possibilidade maior de polarizações, enfim, e também maior penetrabilidade, outros sistemas com bandas com maior comprimento de onda, enfim. Então, é muito legal a gente ver a possibilidade da gente trabalhar com esse tipo de decomposição. Porque quando você pensa, por exemplo, nessa do Claude-Pottier, né, trabalhar com essas possibilidades, a entropia que vai te dar, como o Gustavo bem salientou, esse nível de arbitrariedade, né, essa desordem, né? Você vai ter baixa entropia, média entropia e alta entropia nesse plano H-alfa. E você também, em função do ângulo, você sabe se é um espalhamento de superfície, seja um especular, seja um pouco mais perceptível, né, ali em termos não unidirecional, mas você tem também a parte de espalhamento volumétrico, a parte de double bounce, né, os espalhamentos múltiplos, e essa possibilidade de você observar nesse scatterplot, nesse dispersograma, a construção dos seus pixels e ver onde eles estão adensados e o que você tem. A sua porção de água na tua cena, que vai ter um reto espalhamento especular, vai estar dentro de um contexto desse plano. A sua área de vegetação com um espalhamento volumétrico predominante vai estar numa outra faixa. Um sistema urbano com double bounce ou com reto espalhamento de canto bem marcado, também você consegue, ou seja, você fazendo essas decomposições em bandas específicas, você consegue compreender como a sua imagem é composta. E até mesmo, e aí eu faço uma antecipaçãozinha, sem entrar muito no detalhe, porque é uma dissertação de um aluno, até mesmo as transições entre fitofisionomias podendo ser vistas nos índices SAR, né, de vegetação, usando esse tipo de dispersograma, esse tipo de scattergrama ou scatterplot, né, e que você tem a possibilidade de gerá-lo tanto em interface gráfica como em programação, né? Sim. É bem bacana essa questão, e você começa a entender a relação entre as componentes. Né? Então, quando você está lá na frente, no espaço H-alfa, né, ali mais para a direita, né, para leste, não sei, onde a entropia vai aumentando. Né? Então, conforme o eixo X vai andando, a entropia vai aumentando. Crescendo, a entropia aumenta, exato. De 0 e o a eixo Y aumenta o ângulo alfa, que vai te dar os diversos espalhamentos. Né? Isso. E aí, exatamente, no eixo Y, que você vai ter a caracterização, né, a discretização, se é uma questão de mecanismo de superfície, né, de espalhamento, se é volumétrico, se tem uma mistura entre os dois, e essa entropia vai te dizer o nível de organização desses pixels, né, que quanto maior a entropia, mais nebuloso a coisa fica.
Então existe, por exemplo, existe uma região dentro do H-alfa, né, lá na entropia entre 0,9 e 1, e no ângulo alfa ali um pouco mais para baixo, até 30 graus por aí, que você não consegue dizer o que é. Se cair ali. Agora, é claro, a maioria das nossas cenas, das componentes, não vão cair ali. Né? Elas vão estar dentro sempre de um arco. buffer, né? Isso. Existe um arco ali que ele sai lá do ponto 00 e faz uma voltinha assim. Onde normalmente ocorrem os nossos pixels, né? Isso. Então, assim, a maioria, né, das coisas vão estar acontecendo ali. E ali você consegue delimitar os seus mecanismos de espalhamento. Então, é muito bacana você prestar bem atenção na leitura, na interpretação do plano H-alfa. E aí você não precisa, a partir do momento que você tem, não que não precisa, mas com isso você já resolve boa parte do seu problema, caso o seu problema seja classificação por separação de mecanismos de espalhamento. Porque a partir daí você não precisa rodar um Random Forest, SVM, CNN, seja lá qual for o método de classificação. Você simplesmente faz um fatiamento. Eu quero separar só quem é volumétrico. Beleza. Você vai lá na região ali um pouco mais central do seu plano H-alfa e estabelece os limiares. Acabou. Exato. Né? Você não tem um incremento aí de métodos de classificação para isso. Né? Você até pode usar, por exemplo, se estiver trabalhando com a perspectiva temporal, igual na minha tese eu trabalho com a perspectiva temporal. E ainda não cheguei nas séries temporais séries temporais polarizadas, né? Decompostas, na verdade. Certo. Com a parte de polarização, que é uma ideia que eu tenho, é um teste que eu quero fazer, na verdade, de entrar como input de uma CNN, uma série temporal de decomposições polarimétricas. Entendi. Então, para ver qual é o incremento disso ou não, em termos de acurácia, né? Talvez, quem sabe, comparar isso com atributos texturais, né? Com a GLCM, enfim. Mas é ideal que a gente saiba aí interpretar esses caras. E a ideia dele, né? Da maioria das decomposições, é trazer uma média do mecanismo de espalhamento que está dominando ali. Eu digo média porque tem aquela questão da média espacial, né, que é a própria formação do pixel, é uma média espacial de todo mundo que está ali. Então, você traz o mecanismo dominante dentro daquele pixel ali. E aí você consegue decompor as suas informações e, quem sabe, separar, reduzir o seu conjunto de dados. Né? Às vezes você quer trabalhar com um espalhamento específico, você está dentro de um contexto de cultura e você quer saber se existe ali num determinado estágio de crescimento, se já existe o espalhamento volumétrico. Ou seja, será que a gente já chegou num estágio onde eu consigo identificar o volumétrico? Significa que ele já está com o indivíduo ali já está com uma altura bacana. Né? Caso não, ou apenas alguns chegaram. Opa, então você tem um indicativo de que alguma coisa, alguma anomalia está acontecendo. Se só alguns indivíduos, só alguns pixels ali dentro da sua cultura, eles estão com essa resposta de volumétrico e outros estão como especular, por exemplo, ainda, né? Significa que tem alguma coisa ali anômala acontecendo. Claro, eu estou assumindo que você plantou todo mundo no mesmo tempo, né? Essa coisa toda. Teve fez o as mesmo correções aporte, de terreno, né? exatamente, aporte de nutrientes, essa coisa toda, né? Então é uma maneira de você conseguir monitorar o seu alvo com uma decomposição, né? Então a gente, é claro, tudo que a gente falou aqui tem uma base forte de matemática, de física, de álgebra linear, mas em termos de tecnologias para conseguir chegar nesse resultado, a gente hoje vive num mundo muito mais fácil do que, por exemplo, há 10 anos. Tá? Seja via software de interface gráfica, né, com o Snap, não tem como não citar. Snap tem os seus
agregados, né? O Pulsar Pro, por exemplo, que é uma suíte específica para polarimetria. Então, desde softwares de interface gráfica até com linguagem de programação, seja na própria API do Snap ou utilizar seu método, o seu código, né? Então, tudo isso é factível hoje em dia e é coisa que eu te digo assim com alguma certeza de que na década passada isso não rolava. Era muito complicado. Você tinha assim... É a primeira vez que eu... Só para a gente finalizar, a primeira vez que eu tentei processar, a primeira vez que eu realmente estudei SAR, essas coisas do radar, foi de fato no mestrado em 2016. Mas em 2012, assim que eu entrei como bolsista do LISE, né, do Laboratório lá da Geografia, tinha um estudante já no final da graduação que ele queria trabalhava, se eu não estou enganado, era no Sensipan, no Sensipan, alguma coisa desses assim, que trabalhava com radar, né, bastante. E ele queria aproveitar o trabalho que ele estava fazendo no estágio já para o TCC. E aí ele estava me mostrando a quantidade de coisas que você tinha que fazer para rodar uma calibração radiométrica, sabe? Coisa simples. Então, cara, e não tinha esse negócio de interface gráfica, botãozinho bonitinho, não. Era prompt de comando. Tá? Linha de comando, tal. Muitas vezes no Linux, né, você não tinha isso para Windows. E aí o cara tinha que manjar um pouquinho de administração ali de sistemas operacionais, Linux, né? Então, assim, era bem complicado. Hoje em dia, é claro que isso veio com estouro aí de divulgação dos dados Sentinel-1 e tal, mas está bem mais tranquilo de fazer isso. Então, a minha sugestão é que vocês façam não só a H-alfa, mas outras decomposições, decomposição de Pauli, né? Você tem várias, você tem decomposições igual a gente comentou aqui, que são baseadas, essa é baseada em autovalores e autovetores. Você tem decomposições baseadas em modelo. Que modelo? Assume-se que o seu espalhador ele é formado, ele é modelado por exemplo, um somatório de mecanismos. O double bounce mais o volumétrico mais o especular. É um modelo aditivo, posso chamar assim, né? É a soma dos mecanismos vai formar ali o seu alvo. Isso é baseado em modelo. E aí você modela isso e tenta jogar os seus dados, adequar a esses modelos, né? Você tem abordagens híbridas também, baseadas em autovalores e autovetores e modelos. Então tem muita coisa hoje em dia. Você pode tentar colocar isso numa perspectiva de inteligência artificial, tentar criar uma decomposição a partir de uma rede neural convolucional. É possível, né? Desde que você nutra o seu modelo, a sua rede, com os dados corretos para que ele aprenda como deve ser um dado, uma decomposição, como deve se comportar um pixel que tem um mecanismo de espalhamento dominante do tipo X, Y, Z, você vai conseguir também. Inclusive é um trabalho super legal. Você pode comparar com essas decomposições clássicas, né? Então tem muita coisa a ser estudada ainda. Aqui a gente está dando só o pontapé. No próximo episódio a gente fala sobre aplicações, então a gente vai mostrar os trabalhos, né, que utilizam das decomposições e de outras questões polarimétricas também, né, para deixar um pouquinho mais claro para vocês em termos de aplicação, não só de método. Você falando da dificuldade que era em 2012, agora imagine comigo nos anos 90, eu nem imagino. Chegaram no laboratório. A brincadeira que rolava era o seguinte: você compra uma imagem de radar e ganha uma imagem Landsat para poder interpretar, porque era muito difícil, cara. Quando o primeiro contato meu foi em 97 com RadarSat, e depois com os dados GERS, né? Tinha um colega que fazia doutorado com os dados GERS, eu acompanhei. E, cara, não tinha nada, pesado, né? Nada pronto. Depois, hoje você tem no Spring, você tem módulo para processamento de radar. O Snap é, sem dúvida, um grande software, se não o melhor que a gente tem. Sim, eu acho o melhor assim, de software, de interface gráfica. Tem um esforço grande do pessoal do INPE para, no Spring, ter vários módulos e tal. Mas o Snap é sensacional, e como você bem lembrou, o Pulsar também,
né, que é um módulo agregado, tem um módulo dos indianos de índice SAR de vegetação, que também faz parte, né? Tem um plugin para o QGIS, mas ele está incorporado no Snap. Sim. Então, tem o software de phasing unwrapping também, sim, que é o sim, SNAFO, que ele está colocado. O SNAFO também. Essa parte de interferometria está disponível, dá para trabalhar com tomografia, tem um monte de coisa legal que pode ser feita dentro do Snap, né? Enfim, eu acho que é por aí. A gente falou sobre polarização, falamos de outras coisas também que são importantes da gente trazer, esses outros aspectos mais diversos. Nos estendemos um pouco para começar, mas, né, chegamos acontece. Faz parte. É sempre um bate-papo muito legal quando a gente se junta, né, Gustavo? A gente conversar e trocar ideias. Acho que o ideal é esse. Não necessariamente falaremos só de polarização, né? Às vezes aparece muitas vezes um assunto correlato como o ângulo de Brewster, que a gente comentou, e depois você lembrou que tinha na publicação do livro do Feynman. Tem um episódio específico sobre isso aqui, e aí resgatar isso foi uma grande delícia, foi uma oportunidade muito legal. Meu querido, fique bem, se cuide. Sempre uma alegria estar com você aqui semanalmente em mais um episódio do nosso podcast, O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E uma boa semana para todos os nossos ouvintes e para você especialmente, meu amigo. Idem, um abraço, professor, um abraço, pessoal, uma boa semana e vamos para a parte 4 aí de aplicações com polarização, para a gente fechar a polarização e entrar em outro assunto do SAR. Exato. Beleza. Um grande abraço. Tudo de volta. Tchau, tchau.